E vem conferir a crítica do filme Não Abra. E um terror que está chegando nos cinemas é o filme Não Abra. Filme esse que chamou minha atenção por ele ter uma ideia diferente do habitual, não no sentido de como vai brincar com o terror, mas como a história iria andar. E por que eu falo isso? Porque, obviamente, o terror desse filme, ele é baseado em espíritos que vão dominar o corpo das pessoas, e isso a gente já viu milhares e milhares de vezes em filmes de terror de forma diferente. Não está aí a originalidade que chamou minha atenção. O que realmente chamou minha atenção no filme foi ele brincar com algo mais de aceitação e também a ideia de uma outra religião sendo aceita por um lugar que não é o país de origem. Algo que é muito interessante, se bem trabalhado. Essas camadas a mais, esses subtextos dentro do texto principal que chamam minha atenção. Porque a cena protagonista principal, ela é indiana e ela dentro ali daquela comunidade americana onde ela mora, os pais dela tentam fazer o máximo para tentar manter a cultura e a religião indiana de onde eles vieram. Algo que é interessantíssimo. Mas essa pessoa, ela está evoluindo. Ela está na adolescência, na verdade. Já que ela está na adolescência, é aquela fase de aceitação de quem ela vai ser a partir de agora. De quem ela quer que as pessoas saibam que ela é. E como normalmente adolescentes são, eles tentam recusar muito do que os pais falam, eles tentam fazer muito ao contrário, porque parece que os pais estão errados. E nesse caso, ela ir contra os pais acaba fazendo com que ela ataque diretamente, infelizmente, a sua religião e também os princípios que ela praticamente cresceu e também conheceu muito ali. E isso é interessantíssimo. Essa premissa inicial, que eles apresentam de uma forma interessantíssima, chama minha atenção. Outra coisa que eu acho que é muito interessante é que eles pegam uma cultura indiana ali para poder trazer um novo tipo de espírito, para brincar com uma outra ideia, com uma outra religião. E isso eu sempre acho muito interessante, porque sempre focam muito nas mesmas passagens em filmes americanos. E toda religião tem o seu conto próprio, tem ideias próprias que eu acho que poderiam ser explorados, até em filmes americanos mesmos. Então, a premissa chama a atenção, e a ideia das discussões mais profundas de religião, de aceitação de quem você é numa fase adolescente, até às vezes excluindo e rejeitando os seus princípios para tentar ser quem aquela sociedade quer que você seja, chama muito minha atenção. Mas como eu falei, isso é só a ideia do filme. Quando o filme começa a se desenvolver, quando o filme começa a andar, ele mostra que, na verdade, ele é um grande fracasso em quase tudo que tenta fazer. Essa ideia toda bonita e interessante que eu vendi aqui de discutir alguém na adolescência, a religião através dela, a aceitação de quem ela pode ser a partir de agora que ela tá virando uma adulta, isso praticamente é inexistente no filme. Eles usam numa passagem ou outra, mas na hora de realmente explorar, trazer essa ideia pra frente da câmera, querer desenvolver, o roteiro praticamente não consegue fazer isso de uma forma satisfatória. Então quando você tá vendo o filme, você percebe que o discurso, ele é muito bonito, mas na hora de aprofundar e trazer mais camadas, isso acaba decepcionando. Isso acaba prejudicando a personagem principal. E por que acaba prejudicando ela? Porque essa parte que se desenvolve da família seria excelente para fazer com que ela crescesse como personagem, ela se desenvolvesse, se transformasse numa personagem mais do que ela é, porque ela parece uma personagem que não tem camadas, ela parece alguém que não tem profundidade. E se você desenvolve mais a família, os amigos, a escola como um todo através dela, isso ia crescer. E seria interessantíssimo, mas infelizmente eles não conseguem trabalhar isso. E no final, quando a filha e a mãe têm que ter uma ligação mais forte para poder mostrar, olha como a família está sempre do seu lado, olha como a família sempre vai te proteger, também não funciona muito bem, porque ao longo do filme todo, eles não conseguiram desenvolver essa ideia. Então, além desse subplot super interessante envolvendo religião, envolvendo a parte adolescente, que é uma coisa importantíssima não ser desenvolvido, a parte realmente dos personagens acabou não funcionando, porque a história não consegue desenvolver mais eles. E outra coisa interessantíssima, que também seria um subplot, um discurso interessante, camadas mais profundas, que o filme apresenta e não explora, seria como o demônio sai daquele lugar, que seria envolvendo uma jarra. O demônio, ele vive dentro de uma jarra, e ele precisa ser alimentado para ele não sair dali. Se ele sair, ele pode fazer o caos que ele faz. E
depois que ele acaba saindo, ele acaba fazendo com que o terror das pessoas viva daquela forma. E isso é muito interessante, porque quando você parar pra pensar naquela jarra e o discurso que o roteiro quer colocar em cima dela, de você tá aprendendo as coisas e nunca vai soltar, e quando você soltar pode ser um grande problema. É um discurso, por exemplo, para os seus sentimentos, até para depressão num certo ponto, até na sua aceitação, de como às vezes você prende algumas coisas e aquilo vai te matando por dentro. São discursos interessantes que também não são bem explorados. Então a protagonista não funciona, os discursos não funcionam e o plot como um todo do filme acaba não funcionando. Mas muita gente que pode estar vendo o vídeo agora pode falar, bom, mas eu não fui assistir Não Abra por essas coisas que você está falando. Eu vou assistir exatamente pelo terror. Se ele me der susto, se ele me der medo, o filme já funcionou pra mim. Muita gente é pro cinema com esse pensamento. E aí eu vou falar que eu também acho que o terror não funciona nesse filme. Porque o terror no si desse filme, ele fica muito mais naquela ideia de você não vai ver o que está acontecendo por boa parte do filme. As coisas vão acontecendo e você vai simplesmente sentindo com as mortes, por exemplo. Eu acho que as mortes não são impactantes, bem pensadas e criativas como deveria. Eu acho que, ao mesmo tempo, o demônio, ele tem uma história por trás que é interessante, não é tão bem trabalhada assim, e na parte do susto do filme não funciona, do medo não funciona, e vai muito pela parte da direção. O diretor visivelmente não tem uma grande experiência ou um vasto currículo no cinema de terror. Então ele tenta brincar com alguns cenários e alguns ângulos de câmera, onde você vê que visivelmente ele quer praticamente reconstruir algo que ele já viu, mas ele não consegue ter a criatividade de trazer um novo. Então a partir daí ele não consegue trazer nem o terror o tempo inteiro, nem as mortes são tão impactantes. Às vezes ele quer brincar muito mais com o olhar do povo, do público, do que realmente mostrar a morte. E isso acaba fazendo falta. O impacto das mortes não acontece porque você não se importa com os personagens. Então o terror também não funciona. É um filme que não dá susto, não dá medo, e ao longo do filme você vai perdendo um pouco do impacto do monstro. Porque também tem outro fator. O filme ele demora para as coisas acontecer, parece um pouco. Ele também vai te perder um pouco nisso. Você meio ficando desinteressado. Chega num ponto onde realmente vai chegar na parte final onde vai ter o confronto, que você pensa, já não quero mais ver isso, já tô cansado desse filme, só quero que ele acabe. Então também tem esse fator. O terror pra mim não funciona, porque o diretor também não é alguém muito criativo e inventivo na parte do terror. Até a mística em volta não funciona tão bem, que seria na parte técnica, que seria na parte da trilha sonora, da criação de ambiente. Eu acho que isso o filme também não funciona. No fim, Não Abra é aquele filme de terror que ele é realmente muito ruim, ele tinha uma ideia muito boa e ele poderia ter sido um filme muito melhor do que ele foi. Concluindo, Não Abra é aquele filme que tinha um potencial gigantesco pela premissa e potencial de história e discussão que eles iam apresentar ali. Mas eles não fizeram isso. O filme fica só na sua ideia, só no seu conceito base. Mas quando você realmente vai desenvolver ele, você percebe que o filme não funciona de maneira nenhuma. O filme fica chato, o filme fica arrastado, a parte do terror não funciona, os discursos não funcionam. No fim, é uma grande catástrofe. E por isso que eu fecho o filme Não Abra com uma nota 1,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme Não Abra? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.